A paz do Senhor. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está nos conhecendo agora, se você não está inscrito no nosso canal, te convido, se inscreva no nosso canal, toque naquele ícone do sino do lado para que você receba as notificações das novas aulas. E eu te convido a você participar de toda a escola. Vá desde a primeira aula, vá nos acompanhando, porque são ciclos de aula e uma aula completa a outra. Às vezes a sua pergunta de uma aula está na aula anterior ou na aula posterior. Então você precisa fazer toda essa sequência de aula para ir tomando conhecimento direitinho de todo o ensinamento aqui da Escola da Fé. Amém? Muito obrigado por estar conosco. Neste ciclo, nós estamos estudando o mistério da Santa Missa. Nós estudamos até agora um pouquinho sobre o que significa liturgia. Então, entendendo que liturgia é uma obra pública de Deus, não é uma obra que se faz particularmente com Deus. Você não pode ter uma religião só sua. Não, nós participamos da igreja cristã, da igreja católica, no nosso caso, porque a igreja de Jesus, ele celebra, ele é tudo na igreja e nós celebramos junto com ele. Por isso que a liturgia é isto, né? É um movimento litúrgico, é uma obra pública em que exercemos em nome de Cristo. Cristo age através dos ministros na igreja. Cristo age através dos ministros, principalmente na hora litúrgica, na hora dos atos litúrgicos, dos rituais, o rito do batismo, da Eucaristia, do matrimônio, da unção aos enfermos, da absolvição dos pecados. Cristo age na sua igreja através dos seus ministros. E nós, ministros do sacerdócio comum, que são os leigos, Deus também age através de nós, porque somos um corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Tudo isso nós já estudamos nas nossas primeiras aulas. Bom, nos voltando novamente para o santo sacrifício da missa, em todo este movimento litúrgico, nós entendemos que Cristo age através da pessoa do sacerdote. Mas aí você me pergunta, mas como surgiu tudo isso? Eu quero pegar a sagrada palavra de Deus com você hoje. Estou aqui com a minha Bíblia, você pegue a sua e vamos ver Êxodo capítulo 29, para que nós entendamos como o sacerdócio entrou na antiga aliança e se aperfeiçoou, se plenificou na nova aliança com Jesus, e nós temos tudo isso para vivenciar hoje em dia. Mas tudo começou ali no Êxodo. O que aconteceu no Êxodo? O povo havia ficado 400 anos escravo no Egito. Deus levantou a vida de Moisés, que liberta esse povo da escravidão do Egito. Eles chegam no deserto, em caminho à terra prometida, e lá no deserto, Deus manda que Moisés construa um templo, um tabernáculo. E o tabernáculo foi construído nessa época móvel, porque eles tinham que montar e desmontar. Mas era no tabernáculo que Deus era adorado, né? Eu vivo falando isso, como nós já estudamos o nosso ciclo do credo. Então vá lá e veja tudo isso, lá está tudo explicado. Então, o que acontece? Para que Deus fosse adorado nesse tabernáculo, Deus mesmo foi dando orientações a Moisés e como a liturgia seria celebrada, como o culto de Deus seria aplicado, como que seriam os movimentos, os atos ali litúrgicos. E para que houvesse a oferta dos sacrifícios no templo do Senhor, Deus mesmo manda a Moisés ungir sacerdotes, né, da antiga aliança nesse caso, mas sacerdotes que iriam agir em nome de Deus em favor do povo, oferecendo sacrifícios a Deus. Então aqui nesse capítulo 29, nós vamos ver como isso teve início. Então diz assim, vamos lá. No versículo, deixa eu ver onde nós estamos aqui, no versículo 4. Então, diz assim, Deus falando com Moisés:
farás a Arão e seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião. A tenda da reunião era o tabernáculo. Arão era o primeiro homem escolhido por Deus, ele e seus filhos, para serem ungidos sacerdotes. Então, por isso que ele fala, farás a Arão e os seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás. Quer dizer, eles eram lavados em água, significando serão purificados. E os lavarás com água. Tomarás as vestimentas, Deus já tinha mandado construir as vestes litúrgicas, né? Tomarás as vestimentas e porás em Araão a túnica. Nós temos algumas imagens e nós já vamos mostrando aqui para vocês, né? A vestimenta de Arão. Então, olha, a túnica era esse manto. O manto, né? O efode e o peitoral. E o ungirás com o cinto do efode. Por-lhe-ás o turbante na cabeça e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás o óleo da unção e derramando sobre a cabeça dele o ungirás. Então, Arão, revestido dessas roupas, de todas essas roupas litúrgicas, seria depois ungido com o óleo da unção. Do mesmo modo, farás se aproximarem os seus filhos e os revestirás com túnicas. Então era uma roupa diferente, mas era uma roupa também litúrgica, com túnicas litúrgicas. E os cingirás com o cinto, e lhes porás os barretes. O sacerdócio lhes pertencerá então por um decreto perpétuo. Assim farás a investidura de Arão e de seus filhos. E eles eram da tribo de Levi. Guarde bem isso. Eles eram da tribo de Levi. A tribo de Levi já tinha sido separada por Deus para o culto divino. Eram 12 tribos de Israel, né? Lembra que nós estudamos Jesus é o leão da tribo de Judá, né? O que foi profetizado sobre a tribo de Judá, os descendentes de Judá, é que dessa tribo viria o Salvador. Já que a tribo de Levi, né, que é a tribo de Arão, ela foi toda separada para que servissem Deus no tabernáculo, no templo do Senhor. Então ali foi instituído o primeiro sacerdócio. Então agora, e aí como é que tudo isso foi se desenvolvendo? Foi se desenvolvendo porque no decorrer dos séculos, dos milênios, Deus era adorado no templo, né? Nós vimos depois Salomão reconstruindo um templo de Jerusalém, e naquele templo tudo o que aconteceu, a maneira em que Deus era adorado, e chegou a hora de Jesus. Jesus veio aqui para o planeta Terra, aqui para o nosso planeta, como Salvador. E nós já vimos tudo isso, a grandeza do preço pago por Jesus. Ele pagou o preço por nós. E o culto do Senhor era celebrado no templo, mas Jesus levou tudo à perfeição. Estamos ainda estudando um pouquinho sobre liturgia para que nós entremos nessa parte do mistério mais profundo, onde Cristo foi se tornando o sacerdote. Vamos pegar um pouquinho e rapidamente aqui em Mateus capítulo 3, vai abrindo a sua Bíblia, eu vou abrindo a minha aqui, né? Em Mateus capítulo 3, diz assim, aqui é tudo assim, né, gente? A gente não improvisa nada. Então, aqui em Mateus capítulo 3, o que nós já vamos encontrar? Nós já vamos encontrar Jesus aqui no planeta. Jesus já nascido de uma mulher, da Virgem Maria. O Cordeiro providenciado por Deus para a nossa salvação. E antes que Jesus começasse o seu ministério aqui, que ele veio para fundar a igreja, né? A igreja, a palavra igreja, como nós vimos, significa convocação. Ele era convocar os homens para que se reunissem em torno dele.
E esses convocados, esses que se reunissem em torno de Cristo, né? Isso é chamado da Igreja de Cristo. Ele estava formando a sua igreja, né? Então, antes disso tudo, João Batista, por ordem de Deus, estava batizando no Jordão. João Batista era primo de Jesus. Ele era alguns meses até mais velho que Jesus. Filho de Santa Isabel e Zacarias, né? E aí o que acontece? João Batista começa a pregar o batismo de arrependimento no Rio Jordão. Uma coisa inédita. Ele começou a batizar e dizendo que aquilo era um batismo de arrependimento, né? Porque ele estava preparando o povo para a boa nova que viria, que seria o que? A manifestação de Jesus, do Messias, que estava já aqui na terra, prestes a se manifestar. E antes que Jesus começasse a anunciar o Evangelho, ele vai até João para ser batizado. E isso acontece, né? Então aqui em Mateus 3, no versículo 13, a gente vê o que aconteceu. Olha só. Se lembre que nós estamos estudando sobre o sacerdócio, hein? Então, batismo de Jesus. Neste tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram. Olha isso, gente, os céus se abriram e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, vindo sobre Jesus. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Olha que coisa interessante. Vejam bem, meus irmãos. João, ele era filho de Zacarias e de Isabel. E filho de Zacarias, nós sabemos pela história bíblica que o pai dele era sacerdote do templo. Então ele era da tribo de Levi. Então o sacerdócio era passado de pai para filho. Então Zacarias já tinha passado o seu sacerdócio, né, passaria o seu sacerdócio para João Batista. João Batista era naturalmente sacerdote do Senhor. Agora, Jesus não era. Jesus era da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é descendente de Judá. E de Judá não vêm os sacerdotes. Olha que revelação divina, hein? Na hora em que João Batista, que é sacerdote, né? Se ele estivesse lá no templo, mas a missão que Deus lhe deu foi outra, foi todo esse direcionamento espiritual. Nesta hora em que João Batista batiza Jesus e acontece essa manifestação espiritual, onde o Espírito e o Pai se revelam, quer dizer, a Santíssima Trindade ali presente, João Batista transfere o seu sacerdote para Jesus. Aleluia! Então, o sacerdócio é transmitido a Jesus por João Batista. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós nos lembramos nessa hora do rei Melquisedeque, também era sacerdote. Lá no Velho Testamento, Abraão, nosso pai na fé, depois de um grande acontecimento, ele paga o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque surge do nada. Ele era rei e sacerdote, e Abraão paga o dízimo para Melquisedeque. Então Jesus também, não é? O sacerdócio de Cristo é divino, vem mesmo assim por revelação, por tudo isso que foi acontecendo. Então, o que acontece? Aí Jesus sai das águas, né? Batizado, preparado, ungido, completamente ungido, para pregar a boa nova, o reino de Deus. Porque foi isso que ele veio trazer para nós, o reino de Deus. Então,
o que nós vamos entendendo de tudo isso? Nós vamos entendendo que quando Cristo institui a sua igreja, institui o sacramento da Eucaristia na quinta-feira santa, naquela hora bendita, né? Ele se torna, ao pagar o nosso sacrifício na cruz, o nosso sumo sacerdote. E é isso que eu quero ler com vocês aqui em Hebreus, né? Então, por ele já ser sacerdote, Jesus, né? Ele já é nosso sacerdote, porque João assim transfere o seu sacerdócio, ele recebe todo esse sacerdócio de Deus. Então diz aqui em Hebreus capítulo 4, no versículo 14. Então, por que Cristo pode celebrar a liturgia e junto com ele nós podemos celebrar a Santa Missa, né? A liturgia eucarística? Aqui em Hebreus 4, no capítulo 14, diz assim: temos, portanto, um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus. Ele atravessou os céus, ele chegou ao trono de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus. Jesus, o Filho de Deus. Permaneçamos, por isso, firmes na profissão de fé. Nessa profissão, Jesus é o Senhor. Jesus é rei, profeta e sacerdote. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós. Em tudo Jesus foi provado como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com segurança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça com ajuda oportuna. Então Jesus pôde pagar o nosso preço na cruz, ser ao mesmo tempo ele se oferecia e ele era a oferta. Ao mesmo tempo que ele se oferecia, ele tinha o seu corpo, sangue, alma e divindade para oferecer para Deus. Que Deus nos dê essa revelação. Porque Jesus é o que oferece e é o que é oferecido. Ele é o sumo sacerdote. Quer dizer, sacerdote dos sacerdotes, ele é o sumo sacerdote. E isso é maravilhoso. Eu não sei como que nós estamos de tempo, se dá para encerrar, dá para continuar? 18 minutos. Tá. Então, na próxima aula, nós vamos entender tudo isso que eu estou falando no Catecismo da Igreja. Então, não perca a nossa próxima aula, tá bom? E nós vamos ver tudo isso, essa maravilha, né, de celebrarmos com o nosso sumo sacerdote o culto espiritual rendido a Deus, oferecido a Deus. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.